Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora a gente vai aprender um gênero muito massa e muito importante, principalmente nesses períodozinhos assim de 4 em 4 anos, que a gente deve reconhecer aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, tá? Dentro de um gênero textual, beleza? Então vamos lá. Reportagem. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Beleza. A reportagem ela se diferencia da notícia, é quase a mesma coisa, mas ela se diferencia da notícia pelo simples fato de ter opinião, tá certo? A, o jornalista que escreve a reportagem, ele vai colocar o ponto de vista dele, ele vai colocar o que ele pensa, o que ele acha daquele assunto, beleza? A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou optativo, beleza? Tá, Daniel, como é que eu vou saber disso? Eu acho que eu já expliquei isso para vocês. Dentro de um gênero, as tipologias podem se mesclar, ok? E isso ocorre aqui na reportagem. Por quê? Porque eu vou ter detalhamento, tá, do assunto. Eu vou colocar esse assunto em evidência e eu vou ter que descrever esse assunto e, no mesmo tempo, contando esse assunto, certo? Então, os gêneros, eles não são fixados apenas em uma tipologia, tá certo? Eles são maleáveis. As tipologias, ela meio que fica dançando dentro do gênero. E a reportagem não é diferente, tá certo? Geralmente são textos mais longos, optativos e assinados pelos repórteres. Enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Beleza. Aqui a gente vê a primeira, né? O primeiro divisor de águas da notícia para a reportagem, mesmo sendo um gênero jornalístico também muito parecido, os dois. Tá? A notícia, ela é um texto pequeno, tá? Serve ali para informar também, mas de forma impessoal. Como assim, Daniel, impessoal? Ela não dá valor, não tem característica de opinião. Ela não pode fazer isso, beleza? Então, os textos da notícia não são assinados. Geralmente é a notícia do jornal. Pronto, acabou. Beleza? Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborada pelo repórter, da onde se desenvolve um debate sobre um tema, de modo mais abrangente que a notícia. Beleza? A notícia, ela praticamente ela vai informar de um fato cotidiano. A reportagem não, tá? Ela pode trazer, sei lá, uma reportagem sobre o Carandiru, o que ocorreu na penitenciária, e ser publicada, sei lá, hoje. Pode fazer isso, tá? A reportagem. Mas a notícia não pode, tá certo? Porque a notícia tem que ser fatos do cotidiano. Show? Então vamos lá. A reportagem apresenta elementos que não são encontrados na notícia, entre eles levantamento de dados, entrevistas como testemunhas ou especialista, análise detalhada dos fatos, recurso de polifonia, a voz do autor, certo? O equilíbrio entre o discurso direto e indireto e a assinatura do jornalista. Beleza, aqui tem tudo resumidinho, o que tem dentro da reportagem. Eu posso sim entrevistar a testemunha de quem eu estou fazendo essa matéria. Eu posso sim levantar os dados de quantas mortes teve no Carandiru, como foi, como começou. Tudo isso tem na reportagem. E tem muito isso do discurso direto. Ah, não sou eu que estou falando, não é o repórter que está dizendo isso, mas são os dados, tá? Isso vem muito da questão da narrativa. Você usar o discurso direto e o discurso indireto. Show? Aí as características. Texto em primeira e terceira pessoa. Temas sociais, políticos, econômicos. Linguagem simples, clara e dinâmica. Discurso direto e indireto. Objetividade com subjetividade. Linguagem formal. Aqui tem um... mas tudo bem. Textos assinados pelo autor. Beleza, mas Daniel, como é que eu vou saber que esse diacho é verdadeiro ou é falso? Vamos lá.
A gente vai saber pela estrutura. A reportagem, ela tem a mesma estruturação da notícia, tá? O que vai mudar? O tamanho de cada tópico, tá certo? Então a gente tem a manchete, o título principal, e o secundário, que é o subtítulo, beleza? A manchete, como a gente já sabe, é onde tem onde o repórter ele chama o leitor para ler o seu texto, tá? Na slide, aí que vai desenvolver um texto, um corpo do texto, beleza? Tá, a slide é muito importante, tanto na notícia como na reportagem. Por quê? Porque é dentro da slide que a gente começa, isso mesmo, que a gente começa a nos perguntar se aquilo é verídico ou não é verídico. Como é que eu sei, Daniel? Vocês vão fazer a seguinte pergunta ao texto. Sim, você vai falar com o texto. Como, aonde, por quê e por onde aconteceu o que está sendo retratado dentro desse texto. A slide ela tem que responder tudo isso, tá? Geralmente é o primeiro parágrafo que a gente vê do texto. Aí a gente vem para o corpo do texto. O corpo do texto nada mais nada menos é que as descrições da reportagem. Lá vai estar contida a entrevista, vai estar contido os levantamentos de dados, a questão do desenvolvimento por completo do nosso texto, beleza? É muito simples, tá, gente? Mas é a parte do nosso texto mais longa, tá certo? Então, com isso, a gente pode definir que a reportagem, o principal dela está na slide e está no corpo do texto. Na notícia é o contrário, tá? O principal motivo para escrever uma notícia é o título e o subtítulo, que são as manchetes. É o que chama, tá certo? Ok. Ah, Daniel, e aí? Isso é importante? Claro que é importante, gente. A gente saber a estrutura, a gente saber as questões da entrevista. Por quê? Porque é a partir daí que a gente vai ter um desenvolvimento crítico a essa informação, tá? Levando a gente para um caminho não tão que possa ser alienado. Ah, meu Deus, alienado. Não, você vai ter um estudo crítico daquilo que você está lendo. Para isso que serve o estudo dos gêneros, beleza? E a gente vem para as atividades. Tem atividade no livro, página 239 e 240. E a atividade na aula online, vocês terão que me trazer uma reportagem verídica e uma reportagem não verídica. Não verídica é mais fácil, né? Certo? No mais é isto e tchau.